Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. A gente fica feliz quando vê que a igreja está voltando, né? Então isso é a verdadeira comunhão. Muito bem. Vamos começar em oração. Senhor Pai Celestial, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, aqui nós estamos para te adorar de novo, Senhor, e adorar também a Jesus Cristo na presença do seu Santo Espírito. Então, Senhor, aceita a nossa adoração esta manhã. Nós te agradecemos por essa oportunidade a mais e abençoa-nos. Abençoa a todos que vão estar assistindo esse culto pela internet e também, Senhor, nós te pedimos, abre a nossa mente e o nosso coração. Nessa época de preparação para a Páscoa, que nós estamos tratando das mensagens que são relativas à Quaresma. Então, nós te agradecemos no nome de Jesus e o povo de Deus pode responder? Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira música, a segunda eu tenho aqui, é Firme nas Promessas. Eu creio que todo mundo conhece essa música, Firme nas Promessas de Jesus. Vamos lá. Aleluia, Senhor, nós estamos firmes, mas firmes nas suas promessas, Senhor. A promessa de salvação, a promessa de vida eterna e, portanto, Senhor, nós queremos te seguir até o final. Senhor, uma vez mais nós pedimos, aceita a nossa adoração, a nossa gratidão, a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos cantar a segunda, acho que é um hino também. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não.
da luta vem a coroa, e a recompensa essa é de boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E para Aleluia, Senhor. Nós estamos seguindo a Ti e não queremos mais voltar para trás, Senhor. Nós somos nascidos de novo, nascidos e em Cristo queremos viver livres, Senhor. Viver livres em Ti até o dia em que o Senhor voltar e o Senhor nos arrebatar para estarmos lá na vida eterna por todo sempre. Então, Senhor, nós somos muito agradecidos por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. O título da mensagem hoje, excepcionalmente, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Com base no texto, nós vamos ver o texto do Evangelho de João, capítulo número 12, João 12, versículos 20 ao 26. Eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional, que a linguagem é mais fácil. João 12, 20 ao 26. João 12, 20 a 26, aquela parte que Jesus anunciou que iria se entregar a vida dele por nós. Então está lá, João 12, 20 ao 26. Muito bem. Então, o título da mensagem é: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Então, nós estamos chegando muito perto já da Páscoa. Eu creio que a Páscoa vai ser em 4 de abril. Eu creio que mais 2 semanas nós vamos celebrar a Páscoa. Então, durante essa fase da Quaresma, nós temos relembrado aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor passou, para quando chegarmos na Páscoa, a gente está com o nosso coração preparado para celebrar a Páscoa com toda alegria. Agora, veja só, o texto de hoje é um texto que nos leva a pensar o privilégio que nós temos como gentios. Nós não somos judeus, eu não creio que aqui na congregação tenha alguém que seja judeu. Nós somos gentios. Mas veja só que Jesus é tão maravilhoso que ele veio para estender o privilégio que era dos judeus, estender para nós todos gentios. Então, o que importa aqui a gente verificar é esse privilégio que ele nos deu, porque a Páscoa era uma festa dos judeus. A Páscoa era uma festa exclusiva dos judeus até o tempo antes de Jesus chegar. Então, nós gentios, e aí nós fazemos uma pergunta, se somos gentios. Por que vamos comemorar aquela festa? Não é uma pergunta para a gente se fazer? Por que a gente vai comemorar aquela festa se nós não somos judeus? Era uma festa para os judeus. Então, a pergunta que a gente pode refletir durante essa semana sobre ela é essa aqui. O que realmente a Páscoa representa para nós? O que realmente a Páscoa representa para nós, gentios? Né? Então, aí vamos ler o trecho do Evangelho para depois, então, a gente explorar a riqueza dessas passagens que aí estão. Então, a palavra do Senhor diz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia,
E eles se aproximaram de Filipe com um pedido. Eles disseram assim: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Filipe, então, foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, somente aquele grão. Mas, se morrer, dará o quê? Dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, Jesus continuou dizendo, aquele que ama a sua vida aqui na terra, né, ele a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, né, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Em algumas traduções não usa a palavra odeia a sua vida, algumas outras traduções diz que não dar o valor à vida aqui na terra, né? Ou seja, não apreciar a vida aqui na terra, mas o outro que conserva, aquele que não apreciar a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aí ele diz, quem serve precisa o quê? Seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o que vai acontecer? O meu servo também estará. Então, aquele que me serve, o meu Pai, o quê? Honrará. O honrará. Então, aquele que o segue, né, aquele que o serve precisa de segui-lo. E, obviamente, que onde o Senhor estiver, o seu servo estará. Não importa, depois que nós partirmos daqui dessa terra, onde o Senhor estiver, nós como servos dele estaremos. Mas ele diz também uma promessa a mais. E aquele que me serve, o meu Pai honrará. Então vejam só. A Páscoa citada, ou a Páscoa explicada no Antigo Testamento, ela tinha a finalidade de celebrar o quê? A Páscoa do Antigo Testamento tinha a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus lá no Egito para o quê? Para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó. Então, aquela Páscoa que eles celebravam no Antigo Testamento, né, o sentido dela era esse. O Senhor Deus passou lá pelo Egito para liberar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão do Faraó. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz, né, ela serve para nos libertar do pecado. Então veja como é que Jesus, na verdade, ele veio estender os benefícios que eram só para os judeus, estender para nós, porque enquanto Deus passou lá pelo Egito para tirar o povo dele da escravidão de Faraó, Jesus veio e a morte dele naquela cruz serviu para nos libertar do pecado, porque lá ele derramou o sangue dele. Muito bem, então nesse evangelho de hoje, se vê que a celebração da Páscoa estava próxima e judeus de todo mundo estavam indo para Jerusalém. Por quê? Porque para os judeus aquilo era uma celebração obrigatória. Eles iam todos para Jerusalém, né? Mas aí vem a história, começa a mudar. Mas alguns gregos estavam a caminho de Jerusalém também, né, para aquela festa, para adorar naquela festa, porque eles iam àquela festa em atitude de agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito por eles. Então, os gregos, que não tinham nada a ver da cultura judaica, eles também começaram a ir à festa lá para a mesma finalidade da festa, que era adorar o Senhor. E aí, o que acontece? Os gregos, eles eram todos bem-vindos. Então veja, existe uma
existe uma coisa muito importante aí para a gente ressaltar, que Jesus Cristo não discrimina outras pessoas que não sejam os filhos e as filhas dele. Jesus Cristo não os discrimina, não discriminou os judeus e não discrimina ninguém. Não só naquela época ele não discriminou, os gregos também foram bem-vindos, e a gente sabe que os gregos, né, eles adoravam aqueles deuses todos lá da filosofia deles, da prática deles. Então, aí já se vê que Jesus Cristo não só abriu o caminho para nós, mas também ele não discriminou ninguém, como não discrimina ninguém até o dia de hoje, né? Então, o certo é que aqueles homens, quantos fossem eles, ou quem quer que eles fossem, todos estavam a caminho daquela festa para adorar o Senhor. Isso é uma coisa muito linda, porque aí a gente vê a manifestação de Deus no mundo. A manifestação de Deus no mundo não aconteceu só naquela época. Hoje em dia, há pessoas, inclusive eu estava vendo uma coisa um negócio que eu recebi, uma matéria que eu recebi pelo internet, que estava comentando de muçulmanos que saíram da religião deles e aceitaram a Jesus Cristo e se tornaram cristãos. Creram em Jesus Cristo como Salvador e, portanto, abandonaram a crença, a religião deles. Sabe o que acontece quando um muçulmano sai da religião dele? É expulso da família, é odiado pela família, e foi o que aconteceu e continua acontecendo. Essa semana mesmo eu vi aquela notícia de muçulmanos que tinham aceitado a Jesus e, portanto, tem alguns que até têm que sair da sua terra, porque senão eles vão continuar sendo perseguidos e tem que ir para outro lugar. Lá, quando eu estive no seminário lá em Pasadena, na Califórnia, tinha muçulmanos que tinham ido para lá, né, e estavam lá na escola, né, porque tinham se convertido a Jesus Cristo e queriam se dedicar a missões. Então, isso é o que importa. O interesse de conhecer a Jesus aumentou com os gregos. Quando os gregos começaram, tocados pelo Espírito de Deus, começaram a vir, a frequentar aquela festa para adorar o Senhor Deus, então o interesse deles aumentou. Por quê? Porque eles expressaram aquele desejo. Pode ser até que aqueles gregos não tenham comunicado ao povo dele lá: olha, eu vou lá na festa para adorar Jesus Cristo. Não. Possivelmente não anunciaram isso, mas o fato é que só o fato deles saírem de onde estavam para irem a Jerusalém é uma expressão do desejo deles de celebrar a Páscoa. Então, eram pessoas do mundo, mas tem uma grande diferença. Eram pessoas do mundo num sentido muito mais amplo do que o sentido aceito pelos fariseus. Vocês sabem que os fariseus, eles eram muito religiosos, batiam no peito, olhavam para os outros e achavam que os outros é que eram pecadores, né, os fariseus, e, no entanto, eles discriminavam. Quantas vezes lá no templo, né, acontecia, lá na sinagoga acontecia isso, né, inclusive teve uma reunião daquelas da sinagoga que um cara lá bateu no peito um fariseu e disse: olha, Senhor, eu não sou pecador como essa mulher aí. Então isso é discriminar. Quantas pessoas hoje no mundo não querem nem falar com outras pessoas, porque se julgam superiores. Isso é uma tristeza, né? Então, aquelas pessoas lá, no sentido de serem do mundo para os judeus, era um sentido muito mais amplo, muito mais confrontante para a mentalidade dos fariseus, não dos judeus em geral, mas dos fariseus. Então, havia alguém que os gregos queriam ver, ou melhor, aí nós vamos buscar o sentido do verbo ver na escritura original, o significado de aquela frase que os gregos queriam ver a Jesus, não era o sentido de simplesmente olhar, era o sentido de experimentar. Certamente o Espírito de Deus botou no coração deles aquele interesse, porque eles queriam experimentar a Jesus, ou seja, experimentar aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer a eles. Não é isso mesmo? Então, isso aí é o que acontece, porque não é só ver. Quantas pessoas
só ouvem a respeito de Jesus Cristo no mundo de hoje, né? Quantas pessoas não experimentam as bênçãos do Senhor Jesus, as bênçãos que Ele transmite, porque não querem sequer chegar lá como numa celebração daquelas. Então, o que eles quiseram ver era o próprio Jesus Cristo. Então, quando Filipe e André foram dizer a Jesus que algumas pessoas não judeus queriam vê-lo, como é que Jesus respondeu? Como é que Jesus respondeu? 3 aspectos, dentre muitos, 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, Jesus disse o quê? É chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Se Jesus estivesse falando conosco hoje, né, por intermédio do Espírito Santo, certamente ele está falando, né, para cada um vai soar de uma maneira diferente, mas certamente Jesus iria dizer assim, ele não ia dizer que é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado, porque ele já foi glorificado pelo Pai, não é isso? Mas ele certamente diria, ou dirá para nós, olha, eu vou voltar, está chegando a hora de eu voltar. Portanto, o alerta para eles de que estava chegando o tempo em que Jesus ia ser sacrificado para cumprir o propósito a que ele veio, certamente hoje ele estará dizendo que, olha, está chegando a hora de eu voltar, e aí, obviamente, no momento em que Jesus voltar, ele vai arrebatar aqueles que são seus. Qual o segundo aspecto? O segundo aspecto, Jesus disse, um grão de trigo não produz nada. Se você pegar um grão de trigo, botar lá na sua cozinha, como um enfeite, o que vai acontecer em pouco tempo? Ele vai até ficar seco, né? E não vai produzir nada. Mas ele diz assim, um grão de trigo não produz nada, a menos que seja o quê? Semeado no solo e morra. Então, quando uma semente é semeada no solo, ela em si, ela morre. Por quê? Porque se ela dali, daquele momento em que foi semeada, já começasse a produzir frutos, não precisaria de germinar. Não é isso mesmo? Então, o primeiro processo para adquirir a vida, no sentido espiritual, é a gente morrer. Tal como uma semente morre, né? E germina no solo para produzir frutos. E aí ele diz assim, né? A menos que seja semeada no solo e morra para produzir novo grão, ou seja, nova vida, por assim dizer. Então, o que na verdade Jesus, quando falou aquilo, que quando um grão de trigo tem que ser semeado no solo para gerar uma nova vida, para produzir fruto, o que Jesus Cristo estava querendo dizer? Implicitamente, né? Certamente que muitos não entenderam o que ele estava querendo dizer, mas os discípulos dele certamente perceberam, e a gente certamente deve perceber. Jesus Cristo estava querendo dizer que ele era, ao morrer, entregar a sua vida e morrer, ele estaria o quê? Ele estaria representando os novos frutos. Ao morrer, Jesus Cristo estava a produzir o quê? Novos frutos. Por que razão isso? Por que esse aparente paradoxo de morrer para produzir frutos e ter nova vida? Por quê? Porque, veja bem, dentro do plano de Deus e o que aconteceu na história da humanidade, nem o dilúvio, nem na época do dilúvio, se começou ou se produziu uma nova geração que não tivesse pecado, não foi isso? Inclusive, um dos filhos de Noé, aquele chamado Cã, para quem está acompanhando a novela do Gênesis, né? O Cã, ele fez coisas terríveis. O pecado tomou conta da mente dele e certamente os filhos dele e as coisas que ele fez geraram problemas para os seus próprios filhos. E assim, a geração de Noé foi escolhido por Deus para sobreviver, a única família a sobreviver ao dilúvio, não é isso mesmo?
Então, exterminou, o primeiro julgamento de Deus da humanidade foi exterminar, acabar com todo mundo. Só sobrou a família de Noé. Mas nem assim a família de Noé conseguiu produzir novos frutos sem pecado. Então veja como é que são as coisas. O plano de Deus é uma coisa realmente muito importante para a gente refletir sobre ele, porque o primeiro julgamento do mundo foi o dilúvio. E nem o dilúvio, o plano de Deus era tão maravilhoso que era para recomeçar tudo de novo, mas infelizmente os filhos de Noé, né, a geração de Noé, principalmente aquele Cã, continuava produzindo o mundo, produzindo pecado. E o pecado é fruto para produzir uma nova vida, ou o pecado gera a morte? O pecado, o preço do salário do pecado é o quê? É a morte. Então, obviamente, nem o dilúvio produziu ou originou uma geração livre do pecado, né? Então, o que acontece? Qual é a diferença entre o que Deus fez na época do dilúvio e o que ele fez por intermédio de Jesus? Quando Jesus veio, nele estava a solução para quê? Nele estava a solução para qualquer um que nele crer, a solução para qualquer um que nele crer, seja o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo, na verdade, ao morrer, a semelhança do grão lá, daquela história da parábola do grão, né? Jesus Cristo estava morrendo para ele produzir os primeiros frutos da nova geração. Tanto é que as pessoas que creem em Jesus Cristo, eles passam a fazer parte de quê? Da família do mundo ou da família de Deus? Eles passam a fazer parte da família de Deus. Então, Jesus, na verdade, foi o primeiro fruto, depois que ele morreu e ressuscitou. Ao ressuscitar, ele foi o primeiro fruto para uma nova geração sem pecado. Geração sem pecado por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo e para aqueles que creem em Jesus Cristo. E a lei de Deus, o plano de Deus não muda. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer, foi isso que ele pregou naquela época e é isso que ele busca hoje para que as pessoas o sigam de maneira a representarem os frutos que vêm por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto é o seguinte: o Senhor fornece um outro paradoxo. As coisas de Deus às vezes parecem contraditórias. O paradoxo é alguma coisa que parece contraditória. Aqui, o que pareceu contraditório no segundo aspecto é o seguinte, que é o que ele diz: quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, a guardará para sempre. Não parece um paradoxo? Alguém pode argumentar, eu não estou aqui a favor dos argumentos dos que são de contra, mas eu quero clarear esse assunto, dizendo assim, tem gente que pode dizer assim, escuta, e como eu já ouvi muita gente dizer, Deus me ama. Deus ama todo mundo. Né? Deus ama todo mundo. Agora, o fato é o seguinte, aqueles que não chegam aos pés de Jesus Cristo, eles experimentam a graça de Deus em geral. O sol hoje está lindo, não está? Experimentam o sol, experimentam a lua, experimentam a água, experimentam tudo que Deus fornece. Mas a graça salvadora, ela não é experimentada naquele sentido que eles queriam experimentar Jesus. A graça salvadora, ela é algo mais do que a gente viver aqui nessa terra, experimentar maravilhas como a natureza, etc. Mas é muito mais do que isso, porque é o sentido de dar para nós a possibilidade da vida eterna. Então tem muita gente que diz assim, não, a vida acaba ali no túmulo, ali acabou tudo. Tá? É uma tristeza a pessoa que pensa dessa maneira, mas tem muita gente que pensa dessa maneira. Então o que acontece na prática? A graça salvadora, a graça que vem por intermédio de Jesus Cristo, essa é uma que nos dá o privilégio especial da salvação. Então, a melhor ilustração disso é a seguinte: aquele jovem rico, se lembra daquela passagem do Evangelho que diz que teve um jovem rico
que chegou uma vez para Jesus e perguntou, Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna? O que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna? Lá naquele texto, nos evangelhos que exploram aquele texto, lá fica muito claro, olha, eu sou um cara, quando Jesus estava conversando com ele, né? Eu sou um cara que não faço mal para ninguém, eu sou um cara que sou bom, eu sou um cara isso, eu sou o cara se enaltecendo, né? O que aconteceu na prática? Quando Jesus foi direto ao ponto, Jesus disse para ele assim, se você quiser adquirir a vida eterna, você deixa toda a sua riqueza, né? Deixa tudo isso e me segue. Essa aqui é a regra que Deus estabelece, não só para aquele, mas para todo ser humano. Ou a gente segue a Jesus e o serve, ou então a gente não vai ter aquilo que ele promete. Então, quando Jesus disse para ele, olha, você dá tudo que você tiver aí, etc, etc, e me segue, o jovem saiu triste, muito triste. Por quê? Porque ele não quis cumprir aquilo que Jesus disse a ele. Ele preferiu o quê? Ele preferiu a vida dele nesse mundo porque ele tinha muitos bens. Né? Falando-se com algumas pessoas, e eu também fico muito triste quando eu falo, porque eu tenho que falar e eu gosto de falar com as pessoas. Mas essa semana eu estava falando com uma amiga que o marido dela foi colega meu de escola, de ginásio. E ele morreu com, acho que 60 anos, ele morreu. E ela hoje, ela vive lá no Brasil, depois ela casou de novo eu não vou citar coisa para ninguém identificar quem se trata. Mas hoje ela está muito bem, entre aspas. Ela tem 3 filhos, ela tem uma bela mansão onde ela mora, ela tem uma casa de praia lá numa outra cidade. Ela estava conversando comigo, ela dizendo, olha, eu não estou podendo viajar, a gente está aqui com esse negócio da pandemia, eu não posso ir para lá desfrutar da minha casa, eu gosto de, tenho lá o caseiro, eu tenho uma pessoa que limpa, eu tenho uma pessoa que não sei o quê, mas ela não pode desfrutar. Você vê que às vezes a coisa é tão gritante, mas a pessoa que não está à busca, como aqueles gregos, pessoa que não está à busca de experimentar Jesus Cristo, valoriza aquilo, mas às vezes não pode nem usufruir. É o caso dela. Por causa da pandemia, não pode nem usufruir. Eu tinha 2 casas. Eu tinha a nossa casa lá no Rio de Janeiro, que ainda está lá, e eu tinha uma casa na montanha, e etc., onde a gente morou muito tempo. As crianças, na verdade, cresceram lá na escola, lá em Petrópolis, etc, etc. Mas o que acontece? Um dia, depois que eu me converti, depois que eu estava servindo ao Senhor, eu me dei conta, meu Deus do céu, para que eu precisava ter 2 casas? Será que alguém consegue morar em 2 casas ao mesmo tempo? Se tiver alguém aí que consegue morar em 2 casas ao mesmo tempo, me diz. Então, o que acontece? Um dia, eu agradeço a Deus, eu não estou desvalorizando aquela oportunidade que Deus deu da gente poder, as crianças crescerem lá na outra casa, não sei o quê. Mas o fato é o seguinte, é que a gente às vezes quer coisas que a gente nem precisa necessariamente, mas a promessa de Deus é aquela, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas se acrescentarão. Todas as que a gente precisa. Se eu quiser ficar pedindo a Deus, Senhor, então me arranja aí um avião para eu poder pegar o avião e não sei para onde, como eu gostaria até de ir. Eu não preciso de um avião, a gente não precisa disso. O que o Senhor promete para a gente é o essencial. E do essencial que Ele promete para nós, qual é o mais importante? Além dele nos dar um teto, nos dar o alimento, etc., qual é o mais importante que Ele oferece para nós? A vida eterna. É a vida eterna. É a salvação, é a vida eterna. Quando a gente vive focalizado e amarrado ou atrelado às coisas aqui na Terra, aquilo pode ser uma maravilha, mas quando chegar no dia que a gente for para o túmulo, aquilo já não vai ter sentido nenhum. Enquanto que o que a gente deve preservar é a nossa alma. E aquele jovem que tristemente não quis seguir a Jesus Cristo, logicamente, o dia que ele morreu, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha
né? E perdeu também a sua alma, porque ele não foi salvo. Então, as coisas da terra são temporárias, mas a alma é eterna. Além disso, teve um outro aspecto nessa conversa de Jesus, onde tinha gentios no meio. A conversa dele foi também encorajar aos discípulos. Por que razão? Os discípulos largaram tudo para seguir Jesus, não foi? Os discípulos, eles largaram tudo. Pedro era pescador, tinha lá o barco dele, certamente era um barco muito equipado para o trabalho que ele fazia, mas quando Jesus chamou a Pedro, o que ele fez? Ele largou para trás do barco dele e ele seguiu. Assim, todos que seguiram a Jesus Cristo queria mostrar lá para aquela gente, para quem ele estava falando, na época daquela celebração da Páscoa, ele estava querendo dizer, olha aqui, esses aqui largaram tudo para me seguir. Então, isso é a outra coisa que Jesus quis fazer naquela pregação dele, né? Ele quis encorajar os discípulos e mostrar às pessoas, na verdade, o que de fato valia. Então, por fim, o Senhor dá um último desafio que, na verdade, é um convite. No texto, qual é o último desafio que ele faz? Se alguém me serve, faça o quê? Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Então, para a gente servir ao Senhor, a gente deve segui-lo. Agora, quantos daqueles que seguiram a Jesus, na época que Jesus fazia aqueles milagres, a multiplicação dos pães, 5.000 pessoas famintas estavam lá para se alimentarem. Aqueles que estavam enfermos e que Jesus fez o milagre para curar, quantos daqueles que estavam procurando Jesus só por causa dos milagres, como Jesus mesmo falou, vocês me procuram por causa dos milagres. Então faz uma diferença muito grande entre a gente procurar Jesus Cristo, não porque ele vai dar isso, vai dar aquilo outro. Agora, a pergunta é essa: quantos daqueles milhares de pessoas que seguiram a Jesus Cristo, quantos deles seguiram até o final? Essa é a grande pergunta. Quantos das pessoas do mundo de hoje que já experimentaram o Senhor, que já seguiram o Senhor, quantas dessas pessoas já se desviaram? E o que está escrito lá em Apocalipse é: aqueles que perseverarem até o final vão ser o quê? Vão ser salvos. Aqueles que aqueles que perseverarem na vida seguindo a Jesus até o final serão salvos. Muito bem. Então, o que acontece aqui? A gente que está seguindo ao Senhor, a gente deve buscar ser perseverante em meio a qualquer situação. Como encorajar as pessoas, nas nossas conversas com as pessoas, né, para que elas saibam o que realmente importa na vida, né? Então, Jesus ainda fez aquele desafio de aqueles que querem me servir, que me sigam. Aquilo ali foi um desafio muito, muito, muito importante, porque é um alerta para nós. Então, irmãos, buscar a vida eterna é o que mais vale nesta vida, principalmente agora, nos tempos do fim. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar, só o Pai. Mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Está escrito que haveria peste e coisas no mundo nos tempos finais, né? Já vem acontecendo isso desde a época da gripe espanhola, não me lembro que ano foi, não sei se foi 1902, os sinais vão se tornando frequentes cada vez mais. E ao que se tem de notícia, esse negócio desse vírus não vai terminar por aí, né? Desse vírus vai se transformando, aí vem outro vírus e a pestilência continua e a tribulação vai cada vez se tornando mais forte. Então, por isso é que a gente, principalmente agora, no tempo em que a gente está vendo os sinais do fim, né, é que a gente deve, então, perseverar e buscar a vida eterna. Então, ainda que alguém tenha se afastado, se você conhece alguém que se afastou, ou dos que estão ouvindo, se alguém experimentou Jesus Cristo, mas se afastou, né, desde que não tenha deliberadamente rejeitado a Jesus Cristo,
Porque uma coisa é se afastar. Outra coisa é você estar consciente de já ter experimentado o amor de Deus e dizer, eu não quero mais saber desse Deus, que ele fique para lá, eu vou viver a minha vida. Isso é apostasia. Então, a apostasia não tem jeito, mas para aqueles que simplesmente se afastaram, este é o tempo deles se arrependerem e voltarem para Jesus Cristo. Então, e os que nunca aceitaram a Jesus? Vamos agora, nós focalizamos os que estavam com Jesus e se afastaram, agora vamos focalizar, para terminar, focalizar e os que nunca chegaram aos pés de Jesus. Aí a gente se lembra de que episódio? Do ladrão na cruz. Se lembra que ao lado de Jesus tinha 2 ladrões? Lá na cruz, pendurado? Um deles era arrogante e não quis nem saber. O outro, né, quando viu Jesus e o que Jesus estava falando e o Espírito Santo tocou ele, ele pediu o que a Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao seu reino. Ele aceitou e foi buscar Jesus nos últimos minutos da vida dele. Acabada aquela conversa ali, eles iam ser crucificados, como foi Jesus Cristo e como foram os dois. Então, o Espírito Santo de Deus, né, Jesus Cristo ele é tão carinhoso, ele é tão amoroso, que ele dá a oportunidade, como deu para aquele cara, até nos últimos minutos da vida dele, ele se chegar e render-se ao Senhor e dizer, Senhor, lembra-te de mim. Aquilo era um sinal de que ele queria estar com Jesus lá no reino. Ele não queria que a vida dele terminasse ali naquele momento. Então, vieram as palavras de Jesus, né, respondendo a ele, palavras que permitiram ele reconhecer toda a vida dele que havia sido perdida, mas que nos últimos momentos de vida ele ia ter chance. E aí quando Jesus respondeu, ele disse assim, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Que coisa linda. Então o Senhor dá chance para todos. O Senhor dá chance até para aqueles que já experimentaram e se afastaram e aqueles que nunca experimentaram o Senhor. Então, no final daquela existência miserável daquele homem que estava terminando ali na cruz, existência na terra, então ele ali encontrou a razão da vida dele. Ele tinha alguma perspectiva de não ser crucificado pelo fato de estar com Jesus? Não, se Jesus mesmo foi crucificado, como é que iam livrá-lo para ele ir lá experimentar o resto da vida dele aqui? Não, ele não teve essa chance, mas ele encontrou a razão da vida dele em quem? No Senhor Jesus Cristo. Ele tinha apenas algumas horas antes de ser crucificado e ele ali já estava convencido da vida eterna. Assim também Jesus deu aos gregos e a todos que ainda ouvem a palavra do Senhor no dia de hoje, a todos, uma grande promessa. Qual é a grande promessa que ele traz para todos que estão ouvindo e que vão ouvir, muitos mais que vão ouvir mais tarde? Qual é a palavra que ele coloca para a gente hoje? Ele diz, se alguém me servir, o meu Pai o quê? O honrará. Então aquele que serve ao Senhor Jesus, o Pai, o nosso Pai Celestial, o honrará. Então, vejam que maravilha, né? Então, o melhor de tudo isso é que essa promessa de Deus, que vem de lá, da época do Velho Testamento, vem da época do Novo Testamento, essa promessa não tem data de validade. Quando você pega uma doença e vai tomar um remédio, aquele remédio tem validade para sempre ou tem uma data marcada lá? Tem uma data marcada de validade. Mas as promessas de Deus não tem data marcada como no vidrinho de remédio, né? É uma promessa que vale para sempre. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode seguir o Senhor Jesus Cristo e honrá-lo. E o próprio Pai honrará aqueles que o fizerem. Então, a pergunta para cada um de nós e para cada um daqueles que estiverem ouvindo, quando nós revisarmos ou revermos a nossa vida durante essa fase da Quaresma para celebrarmos a Páscoa, né? Qual é a pergunta
que se coloca. Você e eu queremos morar para sempre com o Senhor? A promessa é essa, que onde estiver o servo, onde estiver o Senhor, estará o seu servo. Quando a gente for para o céu, nós não vamos estar abandonados, vamos estar na presença dele. Então, qual é a conclusão? Assim como aqueles gregos foram a Jerusalém para adorar o Senhor, vamos adorá-lo. Mais do que nunca a gente deve adorá-lo. Nós não sabemos a hora que ele vai voltar. Vamos servir ao Senhor. Amados ouvintes que estão aí presenciando essa pregação pela internet, ainda os que vão presenciar mais tarde, né? Há um convite que está aí. Venha servir ao Senhor. Por quê? Por que nós queremos não só segui-lo, mas servir ao Senhor? Por quê? Porque nós queremos a mesma coisa que aqueles gregos queriam. Quando eles chegaram perto do Filipe, o que eles falaram? Queremos ver a Jesus. E nós, certamente, devemos servir e adorar ao Senhor mais e mais, porque nós queremos vê-lo quando ele voltar e viver lá com ele para sempre. Amém? Você é um desses que deseja ver a Jesus? E se é, então, podemos dizer o quê? Amém. Então vamos cantar o último hino, né, que retrata muito bem a maravilha que quem é Jesus Cristo. É um hino que se chama Quão Formoso És. Quão formoso és. Vamos cantar com alegria. Todo momento, recebendo de ti, por te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos. É que tu és maravilhoso, ó Rei do universo. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
a terra. A tua glória enche os céus. E a tua glória, Senhor, não fica lá só no universo, mas enche a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Maravilhoso é estarmos aqui na sua presença, na sua casa, Senhor, nessa comunhão maravilhosa. Maravilhoso é podermos te adorar, juntos, Senhor, te adorar. Maravilhoso é, Senhor, tocar nas tuas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós oramos. Abençoa o teu povo, abençoa cada uma das famílias que aqui estão, abençoa também as famílias que aqui não estão, mas que pertencem à igreja. Abençoa o irmão Mário, Senhor, e a irmã, a esposa dele. Senhor, abençoa cada uma das famílias, abençoa o seu João, a dona Maria, abençoa a todos os que estão espalhados por onde estiverem. Senhor, abre o coração do povo que necessita ainda fazer sentido na vida para poder conhecer a Ti e experimentar a Ti. Usa-nos, Senhor, como seus servos para espalharmos as boas novas da salvação entre as pessoas que a gente conhece. Assim oramos, agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.